palavra do Senhor em Salmo 122:1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, queridos, esse artifício que nós temos do culto online é importante, é necessário para alcançar as nossas vidas em algum momento que nós não podemos estar aqui. Mas sabe, nada substitui a presença. Estar debaixo dessa atmosfera de unção, de poder sobrenatural, alcança as nossas vidas, transforma e recalcula a nossa rota, muda os nossos destinos, abre os nossos olhos, nos faz sensíveis àquilo que o Senhor já planejou para nós. Oh Pai, nós nos alegramos quando nos disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, queridos, talvez esse, depois do novo nascimento, tem sido o convite mais importante das nossas vidas. Vamos à casa do Senhor. E por isso nós estamos alegres. Amém? Você pode se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E nós gostaríamos de conhecer os aniversariantes da semana, aqueles que aniversariaram de nascimento, de novo nascimento e de casamento. Eita glória. Aleluia. Irmã Marilda vai desfrutar de tudo sozinha. Glória a Deus. Receba. Irmãos, estende suas mãos para cá, libera vida, paz, palavras de amor sobre a vida dela. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós cremos e declaramos sobre a vida da irmã Marilda um tempo sobrenatural, onde a sua poderosa mão está estendida sobre ela, liberando favor, graça, bênçãos do Senhor sobre ela. Nesse tempo, um tempo de plenitude da sua parte, Pai. Um ano sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para a irmã Marilda, ainda tem presente da nossa igreja. Glória a Deus. Vamos saber as notícias da semana. Verbo News está no ponto? (13 de abril), culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Bom, faz um ano que eu estou no Rema, então a experiência de sentar e ser aluna é algo que me deixa muito alegre, muito feliz. Sempre que eu venho para cá, eu sinto que é um privilégio, sabe? Como eu sou grata, a sensação é realmente de gratidão. Sempre vem aquele uau, sabe? Não, meu Deus, como que eu não estava aqui antes? Como que essa informação não chegou antes? E essa é a minha missão também, poder compartilhar essa informação para que mais pessoas descubram o Rema.
Uma das minhas perguntas foi, por que a gente não pode assistir às aulas online? Porque existe um poder geográfico, pontual, neste lugar aqui que nós estamos e que só pode ser liberado, que você só vai poder acessar se você vier. Então, venha. Coloque essa certeza no seu coração, ore a Deus. Ao longo desses anos, a gente vê, né, quantos irmãos que estão aqui, que têm as suas vidas transformadas e que vale a pena, sabe, chegar até o final. Então, tome posse desse poder da palavra que já está disponível e venha viver um novo tempo para a sua vida aqui no Rema. A Maratona Rema 2025 está chegando ao fim e amanhã é o último dia da matéria Como Ser Guiado pelo Espírito com a professora Sameira Andréa. E quem trouxer mais visitantes até amanhã ganha um ano de Rema pago. Essa é a sua oportunidade de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo com todas as mensalidades pagas por um ano. E para você que ainda não fez a sua matrícula, temos uma novidade. Quer ganhar uma matrícula e estudar nessa escola que tem transformado vidas? É simples. O que é o Rema para você? A melhor resposta ganhará uma matrícula Rema 2025. Para participar, é só seguir Rema Teresina no Instagram, responder a pergunta e marcar 3 amigos nos comentários. Consulte as regras do concurso ou então passe no balcão de formações ao final do culto. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra maravilhosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Atenção, papais e mamães! O CVV está preparando uma programação super animada e divertida para as crianças. Olha só o que vem por aí! Em um mundo repleto de caminhos, há muitos que se perdem. A infância é o solo fértil onde se planta o futuro. Mas quem tem mostrado a direção certa? Ensinar o caminho certo não é apenas uma opção, é uma missão. Há povos que nunca ouviram falar da verdade. Nações inteiras que seguem caminhos distantes do único que leva à vida. Quem ensinará às próximas gerações que Ele é o caminho? E quanto a nós? Estamos preparando nossas crianças para serem luz no mundo? Para que sejam instrumentos de Deus na evangelização das nações? O amanhã da missão começa com o ensino de hoje. Este é o chamado para um tempo de ensino, transformação e despertar. Vem aí o Acamp Kids. Um acampamento infantil onde cada criança aprenderá que há um caminho a seguir e uma missão a cumprir. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde a nossa nova sede será construída. Seja o cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então, contribua através do Pix,
teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite nosso estande e seja o investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar um lançamento do pastor Kenneth Rega Jr. É o livro Gera Expectativas. Agora eu quero que você pense um pouco e me diga: as suas orações estão sendo atendidas? Ou os seus sonhos estão se tornando realidade? Ou será que a sua esperança está desaparecendo porque você não vê nenhuma mudança? Nesse livro, você vai ser motivado a olhar além das circunstâncias. Você vai ser encorajado a não desistir a despeito da situação em que está vivendo, pois vai aprender a viver com a fé cheia de expectativa. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Sobre a sua vida. Então não perde tempo. Ah, Samara, mas eu não tenho dinheiro. Então é por isso que o Rema lançou uma ação, um desafio no Instagram a respeito disso. Você vai entrar no perfil Rema Teresina, vai seguir o perfil Rema Teresina e vai responder lá no post a resposta: o que é o Rema para você? A melhor resposta vai ganhar uma matrícula grátis. Amém? Então, segue, marca 3 amigos. Detalhe, esses 3 amigos não podem ser empresas, não podem ser perfis fakes, perfis falsos e nem podem ser influencers. Então, tem que ser pessoas de verdade e amigos seus. Amém? Glória a Deus. E tem também a Maratona Rema que se encerra amanhã. Quem não participou, quem ainda não concluiu os seus convidados, amanhã você tem a última oportunidade. Quem trouxer mais convidados para o Rema terá o seu ano de Rema de mensalidades pago. Então, até amanhã você pode aproveitar dessa ação Maratona Rema. E amanhã também se encerra a matéria que está em aberto, como ser guiado pelo Espírito, com a professora Sameira Andréa. E também lembrando que você que ainda não participa, não faz parte de nenhum VC, nenhum verbo em casa, procura as informações lá no balcão, no final do culto, procura o pastor William, pesquisa qual VC, qual a casa está sediando um verbo em casa mais perto de você. Queridos, é bênção do Senhor você ouvir as verdades da palavra sobre você. Amém? Você vai desfrutar de um tempo maravilhoso de comunhão. É somente 1 hora, das 20 às 21 horas, e vai ser poderoso para a sua vida. Amém? Gostaria de conhecer hoje os visitantes, aquelas pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está aqui no Verbo Teresina, nós gostaríamos. Eu estou aqui vendo muito bem essas mãozinhas, mas eu gostaria que você ficasse de pé. Amém, glória a Deus. Sejam bem-vindas. As nossas portas estarão sempre abertas para você e os nossos irmãos vão saudá-las. Nós estamos felizes com a presença de vocês. Se vocês congregam em algum lugar, leve o nosso abraço para os seus pastores, para a sua liderança. Mas se você não congrega, eu digo a você, aqui é um bom lugar para você estar. Então, seja bem-vinda, venha sempre que puder. Amém? Ao final, eu vou chamar vocês para receberem algo da parte do Senhor através das nossas vidas. Um lugar, um tempinho pequeno, mas um tempinho precioso que nós queremos passar com vocês, dar o amor que o Senhor derramou nos nossos corações para as suas vidas. Então, ao final, eu vou chamar vocês ou o ministro da noite que estiver aqui e será a bênção. Amém? Você pode abrir comigo em Provérbios 3?
Provérbios 3, verso 9. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Sabe, queridos, aqui eu vejo um convite do Senhor a nos atraindo à obediência. E sabe, eu gosto muito de falar isso, que eu digo para os meus filhos lá em casa: obediência traz bênção. E nós não colocamos as nossas expectativas no que nós vamos receber. Nós colocamos as nossas expectativas na obediência, no nosso coração alinhado ao Senhor. E, consequentemente, vai ter algo. Vai provocar algo. E o verso diz exatamente: assim se encherão de fartura. Ele diz: assim chegará o suficiente? Não. Ele diz: se encherão de fartura. Fartura é o suficiente? É o básico? É o para sobreviver? Não, queridos, é além. Além daquilo que o meu braço ou o seu poderia alcançar. Além daquilo que nós depositamos poderia alcançar. Quando nós depositamos os 10%, as primícias de tudo que chega às nossas mãos, nós estamos alinhando o nosso coração ao Senhor e dizendo: Senhor, nós dependemos de Ti. Sabe, queridos, eu tenho certeza que os 90% que ficam não são suficientes para suprir todas as suas necessidades e sobrar em abundância e transbordar. É suficiente? Porque eu tento fazer os meus cálculos, não bate, não fecha. Amém? Então, aqui a proposta é: obedeça e a consequência vai chegar. Amém? Você pode separar o seu dízimo, a sua oferta da forma tradicional. Tem um envelopezinho na sua cadeira. Ou você pode fazer por meio de Pix, que está aqui no nosso telão, e também no envelope que está perto de você, ou com as nossas tesoureiras lá atrás, através de cartões de débito ou crédito, da forma como você preferir. O que a gente não pode é deixar passar essa oportunidade. Amém? E você que não está assistindo online, tem o QR Code na sua tela, tem também o Pix. Não falta oportunidade para nós alinharmos o nosso coração ao Senhor. Amém? Você está pronto? Levanta sua mão, levanta seu envelope. Pai, em nome de Jesus, apresentamos ao Senhor o nosso coração. Pai, o nosso desejo é estarmos alinhados completamente a Ti. Os nossos bens, aquilo que o Senhor depositou sobre nós, os dons, os talentos, tudo aquilo, Pai, que alcançar as nossas mãos, consagramos e apresentamos a Ti, em nome de Jesus. Vem com alegria, queridos. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. A tua palavra escondi
Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. O Senhor é bom. O Senhor é bom e fiel. O Senhor é o que nós temos de mais precioso. O Senhor é aquele que mudou a nossa vida, a nossa eternidade. O Senhor é aquele que nos deu a sua palavra. O Senhor é aquele que nos deu o seu Espírito Santo. O Senhor é aquele que mudou a nossa vida para sempre. Pai, nós estamos aqui para te dar o nosso culto, Pai. Nós apresentamos ao Senhor o nosso corpo como um sacrifício santo, justo e agradável a Ti. Nós somos muito gratos, Pai, por esse lugar. Nós somos muito gratos pela vida que o Senhor nos dá, pela capacidade que o Senhor nos dá de produzir. Nós reconhecemos que vem do Senhor. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo dentro de nós, pela unção tão tangível nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela Sua palavra que nos ensina a respeito de todas as coisas, pelo Seu Espírito, o Espírito que prescuta até mesmo as profundezas do Senhor. O Senhor nos deu para nos guiar, para nos instruir, para que nós não estivéssemos aqui nesse tempo perdidos. O Senhor tem cuidado de cada detalhe, Pai. Muito obrigado por tudo. Obrigado por esse lugar que nós temos para congregar. Obrigado pela nossa liderança, que nós entendemos pela palavra que foi o Senhor que providenciou. O nosso coração essa noite é um coração grato ao Senhor, um coração pronto para te entregar o nosso culto. Nós viemos aqui te entregar a nossa adoração, Pai, convictos de que há nessa noite um banquete que foi preparado pelo Senhor. E eu declaro em nome de Jesus que não haverá desperdício entre nós. Sairemos daqui enriquecidos, abastecidos da Tua palavra. Eu declaro corações prontos e sedentos para receber a respeito de um estilo de vida de fé que nós temos para viver no Senhor. Um estilo de vida onde nós precisamos corresponder, e o Senhor está em uma enorme expectativa de que a gente cresça nisso, de que a gente cresça em fé, de que a gente avance e de que a gente prove do próximo nível que o Senhor tem para nós. Eu declaro que essa será uma noite poderosa, uma noite de rompimento, uma noite de crescimento. Nós sairemos daqui completamente diferente da maneira que nós entramos. Haverá crescimento essa noite. Haverá crescimento essa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor é bom. Você pode sentar. Louvor, muito obrigado. Vocês são maravilhosos. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom. Como é bom servir ao Senhor com os nossos dons, os nossos talentos, como cantamos agora. E isso é para todos nós. Amém. Eles estão aqui servindo aos irmãos, servindo a todos nós, com aquilo que o Senhor deu para eles como uma habilidade. Uns cantam, outros tocam. Isso nos ajuda de tantas formas. Isso nos faz crescer também. E eles fazem isso tão bem, né? Não está conseguindo encaixar, Jonatinhas? Tá, para mim não está bom. Se você quiser trocar, a gente troca. Então, é maravilhoso, e a gente precisa entender que todos nós precisamos ter essa participação de alguma forma. Esse é um lugar que o Senhor preparou para nós. É importante que a gente congregue. No congregar, de fato, há um crescimento. Esse é um lugar que o Senhor preparou. A gente deve estar aqui, a gente deve amar estar aqui. Eu tenho dito que quando nós estamos aqui, é um ambiente onde nós vamos entregar algo ao Senhor, o nosso culto. E a gente precisa sair da nossa casa com a consciência. Muitas vezes o nosso corpo está cansado, não quer vir, mas eu preciso entender aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos. Ele diz: olha, eu vou apresentar o meu corpo. A gente precisa fazer isso. Sabe, às vezes é necessário esse esforço, essa dedicação. E isso também faz parte de um estilo de vida. Essa noite nós vamos falar sobre uma vida de fé. E isso faz parte da nossa jornada.
A jornada de nós sairmos da nossa casa, do nosso lugar de conforto, num domingo à noite, muitas vezes num domingo pela manhã, numa quinta-feira, quem sabe em uma terça-feira, em um verbo em casa. O que é que eu estou fazendo? Esse esforço, essa dedicação é a minha entrega ao meu Senhor. Um dia nós confessamos Jesus como o Senhor da nossa vida. Às vezes nós costumamos falar, olha, você quer receber Jesus como Salvador da sua vida, mas quando nós olhamos o texto, nós observamos que Paulo diz, olha, confesse Jesus como o Senhor da sua vida. O que é o Senhor? Eu passei a ter um dono agora. De fato, um novo dono. Porque nós trocamos de dono. A Bíblia diz que nós estávamos no império das trevas. Colossenses capítulo 1, versículo 13 vai dizer exatamente isso. Agora nós somos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Quando nós fazemos isso, confessando Jesus como Senhor da nossa vida. Então o fato de nós estarmos em um ambiente como esse, primeiro eu preciso entender, eu estou aqui porque eu quero cumprir aquilo que a palavra diz que eu devo cumprir. E isso me faz crescer, porque dentro desse ambiente eu vou receber, eu vou desfrutar de unções diferentes. E isso me dá um crescimento. Eu gosto daquilo que a Bíblia nos ensina sobre os chamados dos 5 dons. E aí ele diz por que Deus estabelece. Jesus concedeu aos homens, Deus estabeleceu, a Bíblia deixa muito claro. E ele dá um paralelo do corpo. Porque ele diz, olha, cada peça foi colocada conforme Deus quis. Mas nós somos um corpo e somos edificados, lapidados por esses dons. Os dons nos trazem esse crescimento. Sabe, a gente precisa sair com essa consciência. Eu estou indo essa noite crescer um pouco mais. Às vezes você tem caminhado e você tem pensado que não está crescendo nada, mas você está crescendo. Eu sempre gosto de comparar com aquele pezinho que você um dia teve, um pezinho de tamanho 32. O som agora ficou bom. Tamanho 32, lembra quando você calçava 32? Nem lembra mais. Mas aí o pé foi crescendo, aí você chegava para sua mãe e dizia assim, mãe, esse chinelinho não cabe mais. Você nem percebeu, mas ele cresceu. Assim somos nós hoje. Nascemos de novo. Quem nasce é um bebê. Aí a Bíblia nos ensina sobre um crescimento. E aí a gente vai crescendo, e às vezes você não tem percebido, mas você está crescendo. Nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo no Senhor. E há uma expectativa de Deus. E a Bíblia vai falar sobre essa expectativa de Deus, e eu gosto. Porque sempre fala sobre uma plenitude. Quando a Bíblia fala, olha, quando o Senhor olha para mim e para você, Ele está na expectativa de que a gente saia do nível que nós estamos. Sabe, o Senhor está nos alcançando no nível de fé, porque nós vamos falar sobre fé. No nível de fé que nós estamos, o Senhor tem nos alcançado. Só que muitas vezes esse nível pode ser que esteja ainda muito limitado. Está tudo bem. Mas eu quero dizer para você, antes de nós começarmos de fato, que Deus tem uma expectativa de que você saia do lugar, do nível que você está. Ele está te alcançando no nível que você está, mas Ele está desejoso, saia desse nível. Vá para um próximo nível. De fato vai requerer de você, a gente vai tocar nesses pontos aqui, vai requerer de você um esforço, uma dedicação. Você vai precisar muitas vezes dividir o seu tempo ainda mais do que o que você tem dividido, mas eu quero dizer para você, priorize isso. A questão do tempo é uma questão de prioridade. Imagine alguém solteiro, um jovem ou uma jovem, e ele pode não ter tempo para nada, mas no dia que ele se apaixona, ele arruma um tempo para ir lá na casa da namorada. Arruma ou não arruma? Porque é uma prioridade, porque ele se apaixonou. Sabe por que muitas vezes o Senhor não tem sido uma prioridade? Porque você ainda não se apaixonou pela palavra. Nós precisamos nos apaixonar pela palavra. Que aí você vai ver, rapaz, como eu arrumo tempo? Nós precisamos nos apaixonar pela palavra. Essa parte é sua. Quando você começar a olhar aquilo que a palavra diz, você vai dizer, meu Deus, como eu não gostei disso antes. Como eu não compreendi essas verdades antes. Você precisa se mover nisso. E a palavra vai se mover em você. A expectativa de Deus é que você comece a se mover. Que você comece a crer. Que você comece a sair do nível que você está. Que você comece a desenferrujar. Quinta-feira nós nos desenferrujamos um pouco aqui. Nós rimos um pouco. Às vezes um pouco tímidos ainda. E às vezes fala sobre o nosso nível de fé, de intensidade. Mas eu creio que vocês estão se movendo em casa, amém? Crê naquilo que a palavra diz. Deus está satisfeito no seu trono, sorrindo dos inimigos.
Quem são os inimigos? A falta, a dor, a enfermidade, aquilo que já foi vencido na cruz. Ai, Deus está rindo. Nós estamos assentados à destra dele em Cristo Jesus. Nós não podemos ficar carrancudos, fechados. Deus sorrindo e eu carrancudo, sentado ao lado dele. Não, eu tenho que sorrir. Então eu tenho que aprender a rir dos problemas, porque Deus está rindo dos inimigos. Quais são os seus inimigos? O apóstolo Paulo vai dizer, rapaz, não são as pessoas. Então eu tenho que olhar a falta e dizer, rapaz, esse é um inimigo que quer me abater, mas ele já foi vencido na cruz. Então eu vou rir. Quando o diabo disser para você, você não tem dinheiro, você é doente, aí você vai sorrir. Ha, ha, ha. Satanás está derrotado há mais de 2000 anos, ele já levou. E isso vai alimentando a nossa fé, a gente vai saindo de um lugar e a gente vai saltando para um outro nível de fé. Porque a gente começa a decidir se mover como a palavra nos ensina. É uma decisão. Deus não vai fazer isso por você. Ele está na expectativa de que você faça. Ele está esperando que você se mova. Ele está esperando que você saia do lugar. É necessário a gente se mover. E aí você vai olhando para trás e você vai percebendo como você tem crescido. Como eu faço isso? Saindo do nível que você está. Se dobrando diante da palavra. Se rendendo à palavra. Se render à palavra é dizer, Senhor, eu não tenho mais para onde correr. Eu quero me dedicar a aprender o que o Senhor tem. Eu quero tirar os meus conceitos, a minha velha mentalidade, a minha carnalidade a um lugar que eu preciso subjugar. Subjugue a sua carne. Isso é fé. Isso é crescer em fé. Eu não quero fazer isso. Mas isso é a vontade de Deus ou é a vontade da sua carne? Ah, eu quero fazer isso. Mas isso é a vontade da sua carne ou é aquilo que a palavra nos autoriza a fazer? A gente precisa aprender a distinguir as coisas. Sabe, o Espírito Santo está dentro de nós. E a unção nos ensina a respeito de todas as coisas. E muitas vezes nós temos andado sem conhecer as coisas. Mas é porque nós não paramos para observar o que a palavra diz e o que o Espírito diz. Estamos sendo guiados pelos nossos pensamentos, não por aquilo que a palavra está dizendo. Diga, mas nós estamos crescendo. Glória a Deus. Você não está vendo aqui os nossos pastores hoje? Eles estão em uma viagem em Campina Grande, estão voltando na verdade, daqui a pouco eles estão chegando aqui. Eu sei que foi um tempo maravilhoso lá, eu sei que eles estão vindo carregados também de uma unção poderosa. Por isso eles não estiveram aqui na quinta, não estiveram aqui hoje. Mas nós vamos desfrutar de muitas coisas por esses dias, vindo também da parte do Senhor por meio deles. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar ainda sobre fé, entrando nesse assunto. Eu quero dizer para você que fé está muito mais relacionado a receber do que a fazer. Muitas vezes a gente tem tentado fazer coisas, mas fé é receber. Fé é receber aquilo que Cristo fez. Se fé fosse fazer, então o sacrifício de Cristo não valia nada. Fé é nós recebermos aquilo que Cristo fez. Nós vamos celebrar, nós vamos vibrar, nós vamos viver aquilo que a obra de Cristo nos... Ele disse, está consumado. O que é isso? Está pago. Havia um escrito de dívidas. A Bíblia fala sobre a maldição da lei, que era tríplice. E aí a gente precisa aprender sobre isso. Como eu vou aprender? Procure. O que era a maldição da lei? Eu preciso procurar, conhecer isso. Do que eu fui liberto em Cristo Jesus? Eu preciso conhecer sobre essas verdades. Porque quando o diabo disser a você que você vai morrer com essa doença, você vai dizer, mas Cristo já levou. Fé é eu receber o que Cristo já deu. Há mais de 2000 anos. Isso é fé. Então você não é um doente procurando cura. Você é um curado protegendo aquilo que Cristo lhe deu, saúde divina. Você não é pobre procurando ser rico. Você é rico protegendo a prosperidade que o Senhor te deu lá na cruz. Agora nós precisamos proteger isso como? Muitas vezes falando fé.
falando o que a palavra diz. Cristo levou, eu sou próspero. Cristo se fez pobre, ou seja, ele ocupou um lugar que era meu, ele se identifica comigo, ele me substitui em um lugar, para eu ir para o lugar dele. Aí o diabo diz, você é pobre. Não, mas o lugar era meu, eu não podia pagar, mas Jesus me tirou de lá. É uma obra, e agora o que eu preciso fazer? Crer nisso. E a Bíblia vai dizer, olha, você precisa ouvir, porque eu preciso alimentar essa verdade, eu preciso alimentar essa verdade. Aí a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. Agora você precisa pegar os textos da palavra, você precisa crer no que a palavra diz, e agora você mesmo precisa falar isso. A fé vem pelo ouvir. O ouvido mais perto da minha boca é o meu, eu vou falar a palavra. Cristo levou sobre si todas as enfermidades, eu não vou morrer doente, eu sou curado já há muito tempo. Crer é receber o que Cristo fez. Então fé é hoje, porque muitas vezes parece muito bonito, e aí você, não, eu estou crendo que vai acontecer. Não, já é hoje. Fé é hoje, fé é agora. Então eu preciso começar a trazer o meu pensamento para essa verdade. E aí eu começo a falar aquilo que a palavra diz. Eu preciso falar aquilo que a palavra diz. Hoje, Cristo já levou. Eu sou curado, eu sou curado. Não é eu vou ser curado, eu sou curado, porque eu já fui. Ei, imagine se nós vivêssemos na igreja do profeta Isaías. Ele estava 400 e poucos antes da cruz. 600 e poucos anos antes da cruz. E ele já pregava o que eu estou pregando hoje. Só que ele estava antes. Ele disse, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Antes, ele já pregava isso na igreja dele. E as pessoas diziam, que pastor é esse? Está pregando isso aí? Virá de uma virgem aquele que vai nos tirar desse lugar. Quem é esse? Lá na igreja do profeta Isaías. Irmãos, nós estamos depois. Cristo já veio, se cumpriu. Aquilo que Isaías disse, já se cumpriu. Ele já veio, ele se identificou, ele nos substituiu, ele pagou o preço, ele disse, tetelestai, está pago, eles não têm mais dívida. A gente tem que receber. Aquele que ainda não recebeu Jesus, você precisa receber um presente para você. Esquece a ideia da religião, esquece a ideia que foi nos colocada aqui, de um Deus tão distante, de um Deus que está procurando um lugar para nos jogar. Não, Ele está procurando um lugar de paz para você viver. Onde está? Em Cristo Jesus. Um estilo de vida, onde nós vamos nos mover. Agora eu preciso, como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, eu preciso renovar minha mente. Eu gosto porque ele diz, olha, eu rogo que vocês renovem a sua mente, para que vocês provem da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É possível nós não provarmos da boa, perfeita e agradável vontade, por não renovarmos a nossa mente. Fé é algo que eu preciso entender, é hoje, é agora, eu preciso falar, eu preciso ouvir, e eu preciso me mover nisso. Quem crê, fala. Se você quiser saber o que alguém crê, converse um pouquinho com ele. E aí você vai conseguir detectar onde está a fé ou qual o seu nível de incredulidade. É demonstrado naquilo que nós falamos. Por isso nós precisamos renovar nossa mente ao ponto de corrigirmos aquilo que nós falamos. Porque a Bíblia vai dizer que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. O que é isso? Em tudo nós somos abençoados. E aí quando eu conversar com você, você vai dizer assim, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. O que eu estou fazendo? Eu estou falando contrário ao que a palavra diz. Isso é andar em fé? Não. Isso é andar contrário à palavra. E muitas vezes nós não sabemos por que nós estamos vivendo muitas coisas, ou porque nós não estamos desfrutando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É por causa de um estilo de vida que a gente decide viver contrário à palavra. E eu sei que muitas vezes isso ocorre por causa do desconhecimento. Aí a Bíblia vai dizer que Deus deseja que o homem seja salvo. Tem salvo aqui? Aí ele diz, e chega ao pleno conhecimento. Ou seja, nós precisamos conhecer para que a gente comece a falar aquilo que a palavra diz. E isso é nos mover em fé. E em fé se cresce. Nós estamos crescendo em fé. Nós estamos crescendo em fé. Mas é possível também nós estacionarmos e ficarmos ali paralisados. Mas tudo é uma decisão nossa. O que nós temos decidido? Nós temos decidido crescer em fé, ou nós temos decidido viver paralisado em um nível que nós chegamos?
Talvez no nível que você chegou, você esteja muito satisfeito. Mas eu quero dizer para você que Deus não está. Porque quando nós olhamos as Escrituras, Ele fala sobre pleno. E enquanto houver alguma falta na sua vida, talvez é porque você não esteja no pleno que Deus quer. Muitas coisas virá por aquilo que você confessa. Eu vi alguém testemunhar a respeito do apóstolo Bud. E quando ele chegou em Campina Grande, a estrutura que hoje nós vemos não era a que existia. Do mesmo modo que a estrutura que nós estamos vendo hoje não foi a estrutura que o pastor Judifan e Rossana iniciaram. Iniciaram em uma casa, hoje nós estamos aqui. Iniciaram com 4 pessoas. Hoje somos quase 400 pessoas. Sabe, irmãos, fruto de confissão. O que você tem vivido, fruto de confissão. Mas eu quero dizer para você, você pode viver muito mais se você alinhar. Se eu alinhar aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo no Senhor, aquilo que eu desejo viver, aquilo que eu desejo desfrutar, você pode ajustar a palavra. Deus não está impedindo isso. Tem muitas pessoas com a mentalidade de que é um pouco. Ei, elimina essa mentalidade de que um pouquinho está bom para você. Essa é uma mentalidade egoísta. Nós precisamos ter mais. Porque se você diz, eu preciso e está bom, eu tenho um pouco, eu já tenho o suficiente para eu pagar as minhas contas. Então está bom, eu tenho um pouco, está bom. Ei, muda essa linguagem. Porque a Bíblia diz que é aquele que se isola, e muitas vezes isso parece um isolamento. Porque nós nunca levantamos a cabeça para saber, e será que não tem alguém precisando? Porque se está bom para mim, mas sim e o outro? Será que eu não posso dar uma oferta a alguém? Será que eu não posso dar uma esmola a alguém? Será que eu não posso dar uma ajuda em uma instituição de caridade ou de drogados? Tantas coisas nós precisamos fazer, e cadê o dinheiro? E a gente fica com um discurso religioso de que tá bom, um pouquinho para mim tá bom. Um discurso religioso, diabólico, que não está na palavra. Você precisa ter mais. O que você tem ganho? Você precisa ganhar 3 vezes mais, porque existem muitas coisas para você fazer. Existem tantas coisas para nós produzirmos. E a gente está ali isolado no eu e a minha casa. As minhas contas estão pagas. Mas sabe que o evangelho pode ser conhecido por causa de uma conta de luz que você paga a alguém? Pode. Uma vez eu vi alguém contar isso. Ele disse, rapaz, eu saí da minha casa, o Senhor me inspirou aí em umas casas depois da minha, e eu disse para a pessoa, me dê a conta de luz que você teve a pagar. E ele pagou aquela conta de luz, e aí dias depois a pessoa sabia que ele era crente, foi bater na casa dele. Será que você pode me levar para a sua igreja? E essa pessoa hoje era um diácono da igreja que ele servia. Que discurso de que eu tenho que ter pouquinho? Se você tivesse só para você, como é que você vai pagar aquela conta? Sabe, a gente sair de um lugar de entendendo, rapaz, há um estilo de vida para eu viver. A Bíblia vai dizer por 4 vezes, o justo viverá pela fé. Se a Bíblia está dizendo 4 vezes isso, parece que Deus quer nos chamar a atenção a respeito desse assunto. Será que nós temos vivido fé ou nós temos vivido incredulidade? Isso é completamente contrário à palavra. E muitas coisas faltando. E aí você precisa rir daquela falta e precisa dizer, haja. 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 É o espírito da fé que o Senhor nos deu. É o espírito dele que se move. E onde há falta, está contrário à palavra. Eu fico com aquilo que a palavra diz. Eu fico com a obra de Cristo, a obra perfeita. Sabe, às vezes a gente tem se desgastado. Eu gosto muito do que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios no capítulo 9. Lá no versículo 25, ele diz algo interessante. Ele diz, olha, um atleta em tudo se domina. É interessante isso. A nossa caminhada cristã, a nossa jornada cristã, ele vai comparando com a coisa do atleta. E aí ele vai dizendo assim, olha, portanto, eu não corro como quem sem alvo. E não luto como quem apenas está socando ar. O que é isso? Gastando energia. Muitas vezes nós estamos gastando energia com coisas que não é para a gente gastar.
a gente precisa concentrar a nossa energia. Não é correr sem alvo. Eu preciso aprender sobre fé. Eu não posso gastar minhas energias com fofocas, com isso, com aquilo outro. Não, isso é socar o vento. Isso é gastar minha energia de graça. Isso é tirar o foco daquilo que o Senhor tem. Eu estou me desgastando com essas coisinhas. Ele disse, um atleta em tudo se domina. Nós temos nos dominado ao longo da nossa jornada. Nós temos nos concentrado no alvo, Cristo, o chamado, uma vida de fé. Eliminando, dia após dia, nós temos um desafio. Eliminar as incredulidades. Elimine as incredulidades. Tudo aquilo que você falar. Hoje eu falei, agora pela manhã, eu falei um negócio contrário à palavra. Contrário ao que eu estou crendo. E aí eu cheguei lá em casa e eu lembrei disso. O Espírito Santo me lembrou daquilo. E eu pedi perdão ao Senhor. Se eu estou crendo de um jeito, mas como é que de manhã eu digo contrário ao que eu estou crendo? É um exercício que a gente tem que fazer diário. O que eu tenho confessado? Eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. É o que a Bíblia diz ao meu respeito? As pessoas estavam perdidas, Jesus disse assim, eu sou o caminho. A pessoa estava com fome, eu sou o pão. Com sede, eu sou a água. Jesus falando aquilo que ele era, ele estava convicto daquilo que ele era. É um estilo de vida para mim, para você viver. Você tem que confessar aquilo que você é em Cristo Jesus. Aquilo que você tem crido, você precisa se concentrar. Vai dar certo, vai funcionar. Vai ser conforme o Senhor tem projetado no meu coração. Vai funcionar desse modo. Controle a sua boca. O apóstolo Paulo está dizendo em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, ele diz, olha, um atleta em tudo se domina. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, o fruto do Espírito fala sobre o domínio próprio. Ei, nós temos nos dominado. Não, mas é porque eu sou assim mesmo, eu falo muito. Isso, tudo. Ei, mas ele está dizendo, olha, um atleta, ele está associando com um atleta que está correndo por uma medalha, que se desgasta. Ele diz, rapaz, ele lá, em tudo se domina. E nós filhos, com o Espírito Santo dentro de nós, que desculpa nós temos? O Senhor nos deu a palavra, o Senhor nos deu o Espírito, o Senhor nos deu o Cristo naquela cruz, nos pagando um preço que era nosso, que nós não... O que a gente precisa mais? O que a gente precisa é pegar aquilo que a palavra diz, decidirmos crer na palavra, andarmos nessas verdades, caminhar, não desgastando o nosso tempo, dando socos no ar, nos desgastando com coisas. Ei, você tem se concentrado em ser um bom marido, você tem se concentrado em ser uma boa esposa, você tem se concentrado em ser um bom filho. Os filhos estão lá no life, né? Deixa para outro dia. Mas todos nós somos filhos. Aí a Bíblia vai dizer, filhos, honrem os pais. Todos nós temos que honrar os pais. Vai acrescentar dias e vai prosperar a sua vida. A prosperidade, muitas vezes você pode associar isso, aquilo outro. Aí a Bíblia está dizendo, na honra. Isso é fé. Porque fé é eu pegar tudo que a palavra diz e dizer, eu preciso encaixar isso na minha vida. Eu preciso encaixar essa palavra na minha vida, eu preciso mudar esse ponto. Eu preciso pegar aquilo que Jesus disse, está pago para eu viver. Ei, está pago. Imagine se você entrasse em uma loja, aqui no Brasil mesmo, mas essa loja só vende em dólar. A loja está no Brasil, aqui em Teresina, mas tudo que ela tem só vende em dólar. Você entrou com o bolso cheio de real, vale alguma coisa lá? Não vale nada. Você pode entrar, você pode passear, na hora que você for pagar, o seu dinheiro não vale. O que Cristo fez? Nos deu a moeda que paga. Ele nos habilitou. A moeda que você tem para receber aquilo que você deseja é fé. Aquilo que você quer pagar com a força do seu braço, nós aprendemos com a antiga religião e aí fica naquela penitência, aquele sofrimento. O que é isso? Pagar com o próprio braço. A justiça própria. Não, a fé eu recebo. Eu quero dizer a você que Deus não se move pela necessidade. Talvez você ainda tenha esse entendimento, mas Deus não se move pela necessidade. Tem uma música antiga, talvez os crentes mais antigos vão lembrar. A música diz assim, olha, quer vitória, vai chorando, geme e chora. Vocês já viram? Então, para receber a vitória, o que é que eu vou fazer? Gemer e chorar. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Aí o crente fica gemendo e chorando. Gemendo e chorando, gemendo e chorando. Como se Deus estivesse retendo algo
E Ele vai soltar por causa do meu choro e do meu gemido. Vai chorando para tu receber, vai chorando para tu receber. Não. Deus não se move por necessidade. A maior prova disso é a própria salvação. Porque todo homem carece da salvação. Mas como nós somos salvos? Pela graça. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. É um favor imerecido que nós recebemos do Senhor. Salvos pela graça, mediante a fé. Ou seja, a graça é algo que foi nos dado, um presente. A fé é para a gente agarrar. É a moeda que Cristo nos deu. Porque a Bíblia diz que no dia que você nasceu de novo, foi repartido conosco uma boa medida de fé. Então não fica orando dizendo, Senhor, me dá mais fé, Senhor, me dá fé. Não, Ele já deu. Agora em fé se cresce. A gente precisa começar a entrar no exercício. Como que eu cresço? Eu falei agora há pouco. A gente precisa ouvir a palavra. E a gente precisa ouvir com o coração pronto para receber. Eu estou errado. A forma que eu estou crendo até aqui não está certo. A minha conduta como marido, a minha conduta como filho, a minha conduta como esposa, não está certo. Eu preciso crer naquilo que a palavra diz. Eu preciso cuidar da minha esposa, eu preciso zelar por ela, eu preciso tratar bem, eu preciso orientar, eu não posso massacrar. E o que é isso? É uma vida de fé. Porque é eu pegar o que a palavra diz para eu viver. É um exercício. E esse exercício me traz o crescimento. É nós começarmos a corrigir toda a nossa conduta. Em fé se cresce. Eu queria que você abrisse, para nós pegarmos aqui o conceito de fé, Hebreus capítulo 11. Sempre que nós falarmos sobre fé, nós precisamos ler esse texto, assim como Marcos, capítulo 11, versículo 26. Eu queria que você abrisse em Hebreus capítulo 11, o versículo 1. Marcos 11, 23 e Hebreus 11, são textos que não podem passar quando nós vamos aprender sobre fé. A Bíblia diz, ora, a fé é a certeza. A fé é o quê? De que haveremos de receber o que esperamos. E a prova daquilo que não podemos ver. Percebe que a fé não é dúvida? Ele está dizendo, olha, o que é a fé? A fé é certeza. De que nós vamos receber aquilo que nós esperamos. E a prova daquilo que não podemos ver. Ou seja, mesmo quando eu não estou vendo, não está na minha frente aquilo. Mas a fé me traz o entendimento no espírito. Porque a fé é do coração. A fé não é da sua mente. Você vai aprender no rema, certamente você vai fazer o rema, que existem 4 tipos de fé. Você vai aprender lá. Hoje eu não vou ensinar sobre isso. Mas muitos de nós, muitas vezes, temos andado em um nível de fé mental. A gente sabe muitas vezes o que está escrito. Mas como eu posso sair desse nível onde eu sei o que está escrito, para aquilo que seja uma realidade da minha vida? Você precisa exercitar. Você precisa se mover nisso. Você precisa desejar. Eu gosto do que Pedro diz. Nós precisamos desejar. Você tem desejado isso? Será que nós temos desejado sair do nível que nós estamos? É necessário que a gente deseje, porque no reino de Deus, nada é empurrado. Não vai ter um anjo te empurrando para ir para o próximo nível. Não existe isso. Nós vamos precisar desejar, saltar para um próximo nível. Lá em Lucas, no capítulo 11, tem um outro trecho também de Hebreus, capítulo 11 ainda. Eu quero que você coloque aí o versículo 3, porque esse versículo é decisivo para nós. Ele diz, olha, pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E aquilo que não pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. O que esse versículo está dizendo? Que tudo que você está vendo antes existiu no invisível. Então você pode olhar para a sua vida de fato e ver o que está faltando. Aí a Bíblia está dizendo, pois no invisível já está pronto. Agora eu preciso falar, eu preciso crer, eu preciso me mover, porque Deus não vai se mover pela necessidade. Não, porque Deus está faltando aqui, porque que Deus não supre? Deus não vai se mover pela necessidade. Ele nos deu a moeda que vai fazer com que a gente adquira aquilo, fé. Então quem crê, fala. É você olhar de fato algo na sua vida e aí lá não tem nada. Quando não tem nada, quando você abre um armário, uma geladeira, a gente sempre dá esse exemplo. Você abriu a geladeira está falando com você.
Do mesmo modo que aquela árvore falou com Jesus. As coisas falam. Abriu a geladeira, não tem nada. O que você diz? Não tem nada. Mas eu quero te ensinar essa noite que você pode dizer que haja. Porque os supermercados estão cheios. E aí de repente você pode tirar um extrato da sua conta e aí não tem nada. E o que você tem dito? Haja, haja. Ei, onde há uma necessidade, há uma provisão. Houve qualquer necessidade em nossas vidas, fica crente. Há uma provisão, há uma provisão. Senhor, há uma provisão. Tirou o extrato, há uma provisão. Abriu a geladeira, há uma provisão. E o que é isso? Eu estou crescendo. Eu estou me desenvolvendo, eu estou me habilitando a falar a coisa certa. A gente precisa sair de um nível onde a gente só valoriza aquilo que é muito grande. Começa a valorizar as pequenas coisas que você vê faltando e você começa a dizer, haja. E aquelas coisas vão sendo supridas pelo Senhor e você vai vendo que, rapaz, vale a pena falar a palavra. O texto do versículo está dizendo, rapaz, olha, tudo que você está vendo, antes veio do invisível. Eu preciso crer no que o versículo está dizendo. Eu preciso valorizar as pequenas coisas. Se alguém trouxesse alguém morto para cá essa noite, e nós orássemos e essa pessoa ressuscitasse aqui, nós íamos fazer uma grande festa? Nós íamos render graça ao Senhor. Mas valorizar as pequenas partes, os pequenos começos, é quando nós levantarmos pela manhã, e nós agradecemos ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque eu estou levantando. É a gente deixar de valorizar só aquilo que é muito grande, que é extraordinário, que é espetacular, para a gente dar valor aos pequenos passos de fé, aos pequenos níveis que eu estou crescendo. Mas eu estou crescendo, eu estou me desenvolvendo. Pare de se comparar com as outras pessoas. A comparação sempre será nociva, porque você vai, se você estiver melhor naquela área que aquela pessoa que você está se comparando, você vai se colocar em um lugar de soberba. Eu sou melhor, eu faço melhor, eu tenho mais. Se colocou em um lugar perigoso, um lugar ruim, um lugar que Deus não quer que você esteja. E se aquela pessoa for melhor, você vai para um lugar de tristeza. Eu não posso, eu não consigo, ele é sempre melhor, ela é sempre melhor. A comparação é extremamente nociva. Deixa essa vida de se comparar com fulano, com Beltrano. Olha isso, olha aquilo outro. Deixa disso. Agora, uma boa comparação é você se comparar com você mesmo. Como eu estava 1 ano atrás? Onde eu fui encontrado pelo Senhor? Como eu estou hoje? O Senhor é bom. Diga, em fé se cresce. Lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 6, Jesus diz assim: se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, dirão a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela os obedecerá. É interessante porque Jesus aqui está nos dando um ensinamento, um princípio, da multiplicação. Mas é interessante porque ele está falando sobre fé, ele está falando sobre algo que vai se mover, mas e mostra também para mim e para você um exercício que nós precisamos ter de crescimento, porque eu estou falando que a fé cresce. Ele fala sobre uma semente. Quando você tem uma semente na mão, o que é que você faz com ela? A gente precisa plantar. Se ela ficar na sua mão, ela não vai servir de nada. Mas a gente tem um exercício de plantar, talvez de cavar primeiro aquele buraco, de organizar, de adubar se for necessário. Aí você planta, aí agora você fica regando. Aquela semente que era tão pequenininha, aí você fica regando, você fica cuidando. Você percebe que você precisa regar aquilo que você decidiu crer? E aí ela vai crescendo, se torna a maior das hortaliças. Ele diz, olha, pode até começar pequena, como essa semente, mas ela cresce. Agora tem uma dedicação que é sua. A dedicação de... Quantas vezes nós falamos aqui? Faço rema, faço rema, faço rema. Ei, leia a palavra, medita na palavra. Aí no final a gente vem aqui
Aí diz para você sobre livros, ei, lê esses livros, esse livro vai te ajudar tanto. O que é isso? Quando nós negligenciamos e nós nunca lemos, e nós nunca fazemos o rema, e nós nunca meditamos na palavra, a gente apenas vem aos domingos, que já é uma boa parte, já faz parte do nosso crescimento, está tudo bem. Mas sempre que nós abandonamos ou nem pegamos essa ideia, a gente está dizendo não para esse crescimento, que se torna tão mais lento, tão devagarzinho. Porque se você plantar uma semente, você não vai deixar ela lá pegando esse sol que a gente tem aqui dia e noite sem colocar água, ou vai? Mas muitas vezes nós temos feito isso. Jesus disse, olha, se a semente for como um grão de mostarda, mas você pode chegar no nível lá. Jesus parece que está nos dando um limite. Tem um outro texto que ele fala sobre a montanha. Se você tiver fé como uma pequena semente como essa, mas você vai poder dizer à montanha, erga-te e lança-te no mar. Não é assim? Parece que Jesus está nos dando um limite de até onde nós podemos ir. Não significa dizer que agora a gente consiga ir. O texto e o monte que Jesus está falando é físico, é real. Mas Ele está me dando um limite. Eu posso começar aqui, orando por uma dor de cabeça, decidindo crer naquilo que Marcos 16 diz, que próprio Jesus disse, impõe as mãos sobre os enfermos. Nós temos feito isso. Mas nós não fazemos porque nós não cremos, talvez? Será que eu vou passar vergonha, vou colocar a mão na cabeça e a pessoa não vai ser curada? É a palavra que diz. Quando você impor as mãos, você pode dizer, Senhor, eu cumpro a sua palavra. Foi você quem disse, Senhor. Eu creio naquilo que o Senhor diz. O meu papel é crer e impor as mãos. A Bíblia diz que Ele vela para cumprir a palavra. O que Ele precisa é encontrar um coração que crê naquilo que a palavra diz. Ei, o que você precisa é crer. Creia e se mova. Creia e se mova. Creia e se mova. E aí você vai ver como você vai esticando, como você vai crescendo, como você vai se desenvolvendo. Ouça a palavra e decida partir para uma atitude de não ficar no mesmo lugar. Aquilo que Tiago diz. Ele diz, olha, se você ouvir, mas você não pratica, aí Tiago diz, não serve de nada. É um ouvinte negligente. Ele dá um adjetivo perfeito para esse tipo de crente. Ouvinte negligente. Que é o contrário do negligente? O diligente. O diligente é aquele que decide hoje. Rapaz, eu vou decidir comprar um livro. O menorzinho para eu começar. Porque tudo é prática na nossa vida. Não compre um livro muito grosso não, hoje não. Compre um livro pequenininho. Aí você começa a ler. Aí você começa a ler aquele livro várias vezes. Tem uns livretozinhos do irmão Reagan que eu já li 30 vezes. Rapaz, que livro bom. Parece que toda vez que eu estou lendo, parece que eu nunca vi aquilo que está lá. E aí aquele livro Pensamento Certo ou Errado, eu vou aproveitar e indicar para você. Que livro maravilhoso. E como nós precisamos daquilo. Porque quantas vezes nós somos roubados em fé por aquilo que nós pensamos. Você decide crer em algo e aí vem um pensamento e rouba aquilo e você deixa aquele pensamento levar. Aquilo que você estava começando a decidir crer. Se você der um passo e decidir, rapaz, eu preciso mudar alguns hábitos. Ei, mude alguns hábitos. Feche algumas portas. Observe o que você tem escutado, o que você tem visto, o que você tem lido. Eu vi esses dias um comentário que eu achei muito interessante, e a pessoa falava sobre aquilo que nós lemos no WhatsApp. Ele disse, olha, aquilo que nós lemos no WhatsApp diariamente, daria em uma semana um livro. Só que são coisas aleatórias, de conversas diferentes, de pessoas diferentes. Eu achei aquilo interessante. Quer dizer, a gente diz assim, não, eu não posso ler um livro não. Mas a gente lê um livro por semana somando as conversas no WhatsApp. Eu digo essas informações para te mover nisso. E eu vou dizer a vocês, eu já vi líderes e já vi ministérios que nunca ensinaram de onde era a fonte que eles aprendiam. Extremamente eloquentes, muito bons na palavra, mas parece que queriam reter aquelas informações. Eu gosto desse ministério porque é o contrário.
A fonte que eu estou lendo, eu estou ensinando para você. Leia aqui para você saber mais do que eu. Para você me ensinar, para você me ajudar em algum momento. Ninguém está retendo o conhecimento, pelo contrário. Ei, vai ali no Verbo Shop. Ei, faz o rema. Porque você vai abençoar quantas vidas. Ei, quantos bairros precisam de você em Teresina? Por que você não está indo? Porque está tímido. Porque ainda não conhece a palavra, não sabe sobre o crer. E aí você está tímido e a gente está dizendo a você, faça o rema, vai te ajudar. E o bairro está lá precisando de você. E as pessoas carentes das coisas e da palavra estão lá precisando de você. E aí você precisa ter dinheiro. Não fica restrito achando que não tem. Não, eu tenho que ter. Ei, mude a sua confusão, eu tenho que ter mais. E aí nós vamos crescendo em fé, e nós vamos nos desenvolvendo. E sabe que a fé, o tempo já foi. A fé não é só para nós recebermos coisas. Tudo que você precisar, que alguém precisar, seja um rim, seja um fígado, seja um baço, seja um coração, no reino do Espírito, o texto diz, já tem. Nós podemos trazer, crendo, se manifeste, em nome de Jesus. Nós podemos impor as mãos, nós podemos nos mover. Se você tem problemas financeiros, nós podemos decidir crer, meditar na palavra, aprender aquilo que a palavra diz, crescer, e você sair do zero a um outro patamar. Se é doença, se é necessidades, se é prosperidade, no que diz respeito à parte financeira, que prosperidade são todas as áreas, tudo que você precisar você pode por fé. Mas só que a fé não é só para nós recebermos coisas. A fé também é para nós mudarmos coisas no nosso caráter. Sabe, certa vez eu ouvi isso e aquilo há muito tempo, em uma reunião de pastores, eu ouvi aquilo e aquilo me impactou demais. O pastor Fábio disse, todos nós temos algo no nosso caráter que precisa ser corrigido, lapidado. Aquilo me impactou naquele dia. Porque se eu perguntasse aqui, quem é mau caráter? Ninguém ia levantar a mão, ninguém vai levantar a mão. Você concorda comigo? Porque muitas vezes nós conseguimos enxergar o erro no caráter de outra pessoa, que muitas vezes de fato são, ou tem. Só que aquela frase para mim foi impactante. Todos nós temos algo que precisa ser lapidado. Como vai ser? Pela palavra. Que precisa ser corrigido pela palavra. Agora eu preciso crer que a palavra pode lapidar certas coisas em nossas vidas. De repente são coisas que ninguém conhece, mas que estão aí e que você sabe. Mas que fica tão escondidinho que eu só consigo apontar o do outro. Eu nunca consigo olhar para mim. A gente vê um texto, eu queria que vocês colocassem Atos capítulo 24, versículo 24 aqui para a gente ler junto rapidinho. Atos 24, 24. Pela fé. Atos 24, 24. Oh, glória. Veja, Paulo está aqui no final da sua caminhada preso. Aí o governador vai até lá com a sua esposa, manda chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito de quê? Da fé em Cristo. Paulo está pregando para o governador, pregando sobre a fé. A fé é para receber coisas? Aquilo que nós precisarmos, nós podemos confessar, falar a palavra, vai se manifestar. Ele está ouvindo sobre isso. Versículo 25. E aí Paulo começa a ministrar sobre justiça, domínio próprio, juízo vindouro. Aí Félix disse, não, esse assunto não, vamos acabar com esse assunto. Outro dia, em outro momento eu volto. Quer dizer, ele ouviu uma parte, mas na hora que chegou no assunto da justiça, e essa justiça que ele está falando é retidão, é conduta, é conserto, é mudança. Ele diz, não, esse assunto eu não quero nem ouvir. Versículo 26. Esperando também, Félix estava aguardando que Paulo lhe desse dinheiro, suborno. Então é possível que Paulo preso pudesse subornar o governador e fosse solto. Então você entende no versículo 25, pode voltar? Paulo está ensinando sobre a justiça, sobre o domínio próprio e sobre o juízo vindouro. A justiça, a retidão na nossa conduta, como nós vamos andar, o que eu preciso corrigir no meu caráter, na minha caminhada, na minha jornada, no meu padrão de viver, o que eu preciso corrigir. O domínio próprio, porque muitas vezes a carne vai querer nos conduzir àquele antigo lugar que nós vivíamos, de mentira,
de comprar e não pagar, de oprimir a mulher, de não honrar o marido. Está sendo conduzido, tenha domínio. Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos fala sobre o domínio próprio. E aí Paulo está ensinando a ele sobre isso. E aí Paulo diz para ele sobre o juízo vindouro, onde nós vamos prestar contas. O apóstolo Paulo mesmo diz que nós vamos estar diante do Senhor para prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos, de bom e de mal, no corpo de Cristo. E ele não aguentou esse assunto. Não, esse assunto eu não quero. Mas será que nós temos vivido como Félix, na igreja? Sobre fé para eu receber, oh aleluia, glória a Deus, eu quero. E a conduta? E a mudança? E a gente pegar aquilo que a palavra diz, e Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 20, no versículo 11, ele diz assim: porém tu, homem de Deus, tem homem e mulher de Deus aqui? Então ele está falando com a gente. Ele diz: olha, porém tu, ó homem de Deus, foge dessas ciladas e segue a justiça. Ele estava ensinando lá sobre a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. E nós temos que aprender sobre isso: a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Será que nós temos andado assim? Será que a gente está comprando e pagando? Será que a gente dá a palavra e cumpre? Será que a gente marca o horário e chega? Ah, pô, eu não sabia que marcar um horário. Outro dia eu vi uma pessoa, eu estava na casa de uma pessoa, e aí ele disse: pois tá bom, pois diga para ela que eu estou chegando aí. Eu digo: se ele está aí sem roupa ainda quase, ele está chegando lá como? Mas isso é aquilo que o pastor Fábio estava dizendo. Todos nós temos algo no caráter para ser lapidado. Não, mas é só uma mentirazinha, o outro lá é porque é isso, é aquilo outro. Não, você tem algo para ser lapidado. E eu estou ensinando sobre fé. Algo para ser lapidado. É porque nós ficamos olhando só os outros, observando o erro do outro, observando quando o outro falhou, aí nós somos cruéis. Eita, o tempo não vai dar mais. Mas eu vou finalizar. Eu vou testemunhar algo para vocês, porque muitos testemunharam na quinta-feira, e eu fiquei de uma certa forma surpreso. Eu ministrei aqui na quinta, eu toquei rapidinho e falei sobre o perdão, e no final tantas pessoas me procuraram falando sobre isso. Eu só citei o versículo e hoje eu queria ler, porque de fato é algo que nós precisamos de ser alcançados. Talvez mais pessoas precisam ouvir sobre isso. E a Bíblia diz que a fé, que é o que eu estou ensinando essa noite, opera pelo amor. E lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, eu queria que você visse para a gente finalizar. Eu tinha outras coisas, mas não vai dar tempo para a gente falar essa noite. Mas eu creio que o Senhor tem falado conosco até aqui, nós temos crescido. Hebreus capítulo 11, versículo 14 diz: olha, esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. O que esse texto está dizendo? Que nós temos que nos esforçar para viver em paz com todos. De fato, existe uma parte que não é nossa, é da outra pessoa. Mas ele está dizendo: olha, aquilo que couber a você, se esforce para viver em paz. Será que nós temos caminhado assim? Ou nós somos um barril de pólvora, que qualquer coisa a gente quer brigar? O que o texto está nos ensinando, o que a palavra está nos ensinando, ele diz: se esforce para viver em paz. Aí ele diz no versículo 14, ele diz: olha, vigia para que ninguém se exclua. Aí ele diz: olha, e que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e cause confusão, contaminando muitos. Porque o que eu disse na quinta é que parece que em algum momento alguém fala algo com a gente e a gente se magoa, ou uma conduta, ou algo que possa acontecer, e a princípio a gente não conta para ninguém aquilo, mas o texto está dizendo aqui que aquilo é uma raiz que ficou ali bem escondidinha. Você já observou como é que faz para uma raiz se desenvolver e aquela árvore florescer bem? Ela fica ali e ela fica coberta com terra.
Aquele lugar é um lugar escuro, que muitas vezes é regado por mim e por você. Aquela semente está lá. Ele diz, é uma raiz. Se você alimentar, se você deixar ela na terra do seu coração, escondidinha, ele diz, ela vai brotar. Mas o que ele está dizendo, ele diz, não deixe que essa raiz de amargura brote. O que eu faço agora? Alguém me magoou. Ao invés de você esconder, coloque a luz. Converse. Peça perdão se foi você. Se não foi, você diz àquela pessoa, naquele dia você me magoou. Certamente você vai ouvir daquela pessoa um pedido de perdão. É muito provável. Porque no diálogo tudo se resolve. Se a fé opera pelo amor, o amor te conduz a perdoar, a liberar, a abrir o seu coração, a se abrir para um diálogo. Isso é fé. Só porque a palavra está dizendo, rapaz, esse sentimento, se eu ficar alimentando, ele vai brotar. E ele diz, não vai ficar só com você. Porque ele está dizendo, vai contaminar muitos. Quem são esses muitos? Aqueles que estão ao meu redor. Muitas vezes é o seu filho. E você começa a falar do pai dele para ele. É a sua mulher que você começa a falar da mãe para o filho. O que você está fazendo? Contaminando muitos. E muitas vezes é o que você ama. Às vezes são os irmãos da igreja. O irmão da igreja fez isso comigo. Aí eu começo aqui a me juntar com o pastor Marcelo, com o Rodrigo, com a irmã Miriam. Agora o outro fez isso. O que é isso? Não, nós não vamos fazer isso não. É melhor que a gente abra para corrigir, para ensinar, para fazer lá. Porque senão eu estou contaminando eles com algo que alguém me fez. É o que o texto está dizendo. Ele diz, se você deixar brotar, você vai contaminar os outros. Porque você fica com aquilo por um tempo. Você vai ficar com aquilo ali guardado. Mas depois você vai externar. E você vai começar a contaminar as pessoas que estão ao seu lado. Isso é nocivo. A melhor coisa, andar em amor. É uma decisão. Eu libero. Ei, eu não vou me amarrar em nada. Eu vou liberar. Por que isso? É porque eu estou crescendo em fé. É porque o Senhor não quer que eu viva assim. É porque o autor em Hebreus está me ensinando, rapaz, isso vai me fazer mal. Vai me contaminar, vai crescer dentro de mim. Daqui a pouco eu estou contaminando os outros. Não, eu tenho que alcançar as pessoas com a palavra. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para contaminar as pessoas com aquilo que é nocivo. Coloque os seus olhos na palavra. Fica firme com aquilo que a palavra diz. Eu quero ler o último texto para eu ir para casa. 2 Coríntios capítulo 4, diz assim, olha, no versículo 16. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, diz assim, olha, portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Uau! E aí ele vai seguir dizendo no versículo 18, sendo assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que podemos enxergar, mas nos elementos que não são vistos. Lembra o que a gente leu em Hebreus? Agora ele está dizendo, olha, fixa os teus olhos, não no que você está vendo. Ele diz, fixa os seus olhos naquilo que não é visto, pois o visível são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Fixa os seus olhos no lugar certo. Fixe os seus olhos na palavra. O que eu estou ensinando, o que nós temos para viver no Senhor, não é uma ilusão. Nós temos um estilo de vida para viver em fé e se baseia na palavra. Salmo 119 diz que o Senhor, diz assim, para sempre, Senhor, está firmada a tua palavra nos céus. É o ponto mais alto. Filipenses capítulo 2, versículo 9 diz, por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então o estilo de vida de fé se baseia nessa palavra, que ocupa a mais alta posição. Nós estamos firmados, nós estamos crentes, Pai, o Senhor nos deu, nós recebemos, nós vamos viver. É um estilo de vida. Eu queria que você levantasse, mas que você levantasse crente mesmo. Que você levantasse decidido. Todas as vezes que a falta bater na sua porta, todas as vezes que o diabo disser que você não pode, que você não consegue, que não vai dar certo, todas as vezes você precisa rir da cara do diabo. Você precisa decidir, eu fico em fé. Eu fico em fé, eu fico com aquilo que a palavra diz. Ei, mude os seus hábitos. Mude os seus hábitos. Decida ler a palavra,
decida ler um livro, compre um livro pequeno, mas comece. Eu preciso crescer em fé. Eu preciso crescer em fé. Decida fazer a sua matrícula no Rema, decida aprender. O Senhor está esperando que você dê o próximo passo. Talvez você tenha tido até aqui muitas experiências com o Senhor, mas Ele está esperando que você vá para um próximo nível. Ele tem mais coisas para te entregar, mais responsabilidades para te entregar, e Ele não está podendo, porque o que você tem até aí de habilidades para mover certas ferramentas que Ele já te deu, ainda são muito limitadas. Você precisa mover melhor as ferramentas que o Senhor já te deu. Você já está habilitado, mas às vezes não sabe manusear bem, e Ele deseja que você saiba. Você pode fechar os seus olhos. Alguém está aqui essa noite e ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida? Jesus morreu naquela cruz para te dar uma eternidade. Isso não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com a eternidade com Cristo, que só é possível mediante essa confissão. Jesus é o que nós temos de mais importante. E nós fazemos assim, crendo com o coração e confessando com a nossa boca. Se você está aqui essa noite, está decidido por isso. Eu quero mudar meu estilo de vida. Eu quero aprender sobre isso, eu quero crescer no Senhor, eu quero nascer de novo. Certa vez alguém pergunta a Jesus, o que é necessário para herdar a vida eterna? E ele responde isso. Ele disse, é necessário nascer de novo. O apóstolo Paulo vai ensinar sobre isso lá em Romanos, e ele diz, como se faz? Ele diz, se faz crendo com o coração e confessando com a boca. Essa é a sua noite, essa é a sua oportunidade. Se você está aqui e deseja fazer isso essa noite, vem aqui à frente, nós vamos orar com você, nós vamos te ensinar. Nós estamos aqui como família. Todos salvos, certeza. Olha para o irmão que está do seu lado, pergunta para ele, você já recebeu Jesus? Todos salvos, graças a Deus. Talvez você tenha recebido Jesus há um tempo, mas percebe que está distante, que esfriou, que não tem vivido nessa prática daquilo que a palavra tem para você. Eu quero te dizer que essa noite é uma noite para você também, que deseja voltar, que deseja se reconciliar, que deseja nunca mais sair desse prumo que o Senhor tem para a sua vida. Se você está aqui e deseja reconciliar-se essa noite, vem à frente. Nós estamos aqui como irmãos, como família, nós vamos te ajudar nesse processo, em nome de Jesus. Todos salvos, glória a Deus. Alguém chegou aqui e ainda não foi batizado no Espírito Santo, crente? Eu quero te dizer que essa ferramenta poderosa que o Senhor providenciou para nós, está para os dias de hoje, é para você, não é para um grupo específico, é para todos nós. Se você está aqui e ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas, esse é o seu momento, essa é a sua noite, vem aqui à frente, nós temos uma equipe aqui preparada para te ensinar sobre isso, e você vai sair daqui orando em outras línguas, cheios do poder do Espírito, em nome de Jesus. Todos salvos, todos cheios. Você chegou aqui com algum sintoma de enfermidade, eu falei sobre isso. Você não precisa sair daqui do mesmo jeito, você só precisa sair do seu lugar, crendo que Jesus levou. Se você crê nisso, eu creio junto com você. Se a palavra diz, está feito. Você não precisa voltar do mesmo modo que chegou. Você vai sair daqui completamente curado, Fernando, em nome de Jesus. O que você tinha? Amém. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus disse, como eu disse aqui antes, que nós vamos ir em boas mãos. A nossa vida é uma vida de fé. Eu preciso crer nisso. Crer naquilo que Jesus disse para nós fazermos. Você só precisa crer. Que não importa, porque a Bíblia diz que Ele já levou todas. De uma luxação, de uma dor, de um incômodo, eu preciso crer. Ele já levou. E eu creio no poder, naquilo que Ele fez. Você crê nisso? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu estou aqui impondo as mãos, como o Senhor disse que nós deveríamos fazer. Cumpra a sua palavra essa noite. Eu declaro em nome de Jesus nervos, músculos, tendões, desinflamando agora em nome de Jesus. Em nome
de Jesus, toda dor, toda inflamação indo embora e dando lugar à saúde divina que foi conquistada naquela cruz. Em nome de Jesus, vá embora. Funcione braço perfeitamente como Cristo criou para funcionar. Em nome de Jesus, funcione perfeitamente. Em nome de Jesus. Fernando não vai para casa com essa dor. Em nome de Jesus, vai embora. Desinflame agora. Pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Tua palavra diz que o Senhor vela para cumprir aquilo que o Senhor diz. Nós cremos, está feito. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, sejam abençoados, praticando essa palavra, em nome de Jesus. O Senhor é bom e fiel. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né? Nos ensinando, nos instruindo a respeito de estilo de vida que nós precisamos ter. Senta um pouquinho, querido. Nós não vamos nos estender muito, mas o nosso culto ainda não acabou. Eu gostaria de trazer algumas indicações literárias a respeito do tema que o pastor William trouxe para nós essa noite. O que é a fé, de irmão Reiga. Como ele disse, é um livretinho, é um livro pequeno que você pode passar no Verbo Shop e adquirir. Fundamentos da Fé, também do irmão Reiga. Andando por Fé, também do irmão Reiga. E Agarrando o Espírito da Fé, de Scott Webb. Amém? Glória a Deus. Nós temos um videozinho para passar. Glória a Deus. Você está pensando que a igreja em Teresina vai ser pequena? Essa igreja será um farol para toda uma região. E a luz do farol vai muito longe. Piauí, o Maranhão serão invadidos pela palavra, serão invadidos por pessoas desse lugar. Vocês estão vivendo uma oportunidade aqui em Teresina. Deus está querendo se mostrar forte para coisas extraordinárias. Saiba entender as oportunidades da visitação de Deus. Vê aquele projeto que está lá, as pessoas com um chapéu apontando. Deus tem um alvo. Essa igreja está boa, mas essa não é a igreja plena que Deus tem para essa palavra nesta região. Falando eu, não vou cumprir isto que você vê e sonha quando fecha os olhos. Sou eu mesmo projetando essa imagem em você. Aleluia, pastor, se prepara. Vai chegar carros para esse projeto. Vão chegar terrenos que irão cooperar, irão contribuir para esses sonhos que não é sonhos de humano, não é sonhos de homem, é sonhos de Deus. Porque o projeto está direcionado em servir pessoas. Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenham cuidado de fazer segundo o modelo que foi mostrado no monte. Você tem um modelo, não sei até que ponto esse modelo está claro, está nítido, mas Deus quer que você faça conforme o modelo que você viu no coração. O modelo que está no coração é algo que Deus tem compartilhado com você, de algo que tem que acontecer nessa cidade. Não negocie isso. É verdade, vocês vão passar ainda pouco tempo aqui. Quando eu digo pouco tempo, não é de hoje para amanhã, amém? Vocês entendem essa questão de pouco tempo, vocês vão crescer e crescer e crescer e crescer. Porque muitas pessoas aqui em Teresina precisam dessa palavra, irmãos. Qual é o desafio, irmão? É comprar um terreno, é nosso, em nome de Jesus. Eu não estou determinando o tempo aqui, mas que vem para nossa mão, vem. Rapaz, tão certo como vive o Senhor, que esse terreno vem para nossa mão aqui, que essa igreja vai expandir, que a gente vai se tornar uma igreja missionária, que novos pastores vão surgir aqui. Irmão, a gente vai causar um rebuliço santo nessa cidade. Tão certo como vive o Senhor, sua vida será afetada, irmão. Vídeo, querido,
existe uma sinalização, existe um projeto a ser cumprido, que foi estabelecido aqui nesse lugar, através da nossa liderança, da vida dos nossos pastores. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor é como um farol, sabe? E quando nós pesquisamos a respeito do que é, do objetivo de um farol, é sinalizar, é mostrar o caminho seguro, é dizer, ei, é por aqui, você não deve andar por ali, é nos prevenir de um local ou de circunstâncias que não é para nós. Sabe, a palavra é esse lugar seguro. A palavra do Senhor estabelecida em nossas vidas alinha o nosso caminho à vontade de Deus para nós. Sabe, queridos, e esse projeto, ele vislumbra um local onde muito mais vidas serão alcançadas, onde muito mais famílias serão transformadas, onde muito mais pessoas nesse lugar será direcionado para o lugar certo, para o centro da vontade de Deus para as suas vidas. Sabe, queridos, e para isso existe um processo e nós estamos envolvidos nesse processo. Para esse processo acontecer, para isso chegar a uma culminância, esse projeto se realizar, existe algo da nossa parte que precisa ser feito. E o que é? É colocar a mão no nosso bolso e estabelecer, Senhor, eu quero cumprir, eu estou alinhado com a sua vontade para esse lugar. Sabe, queridos, e o desafio agora, nesse momento, é nós levantarmos o valor para comprarmos o terreno, para estabelecer a nova sede do Verbo em Teresina. Você crê assim? Amém? Glória a Deus. Então, existem duas formas que você pode fazer isso, pode contribuir através do Pix, teresinaeroporto@verbodavida.com ou pelo envelope, depositando aqui no gasofilácio. Você está pronto? Eu vou te dar um tempinho. Glória a Deus. Você pode levantar a sua mão, o seu envelope. Pai, em nome de Jesus, nós alinhamos o nosso coração àquilo que o Senhor estabeleceu através da liderança desse lugar. Pai, encaminhamos a Ti aquilo que o Senhor, Pai, já estabeleceu, para que nós podemos desfrutar, para que nós podemos apresentar ao Senhor a sua palavra, às pessoas a sua palavra, nos direcionando as vidas, direcionando as famílias, estabelecendo a sua vontade para esse lugar, em nome de Jesus. Vem com alegria, querido. Eu vejo a chuva regando minhas sementes, é sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minhas sementes, é sobrenatural de Deus chegando de repente. Estamos quase finalizando. Antes, lembra de passar no balcão de informação a respeito das ações que o Rema estabeleceu para nós sermos abençoados com matrícula, com o ano inteiro pago de mensalidades. Você que ainda não inscreveu o seu filho no Acamp Kids, também passa no balcão de informações. Busca um verbo em casa mais próximo de você, também no balcão de informações. Passa na nossa cantina, no Verbo Café. Tem um lanche maravilhoso preparado pelas meninas, pela equipe de recepção de ministros hoje. Abençoa aquela equipe. Seja abençoado também por um tempo de comunhão com os nossos irmãos. Amém? E eu queria lembrar de você, os visitantes que estão aqui pela primeira vez. Existe uma equipe ali atrás, acenando, para você acompanhar eles. Quem trouxe os visitantes pode levar, pode ir com eles. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Estamos felizes com a presença de vocês. Amém? Glória a Deus. Antes de qualquer coisa, eu queria convidar, porque assim, queridos, quando nós alinhamos o nosso coração, a nossa vida, aquilo que o Senhor propôs para nós fazermos nesse lugar, nós desfrutamos das bênçãos dele nas nossas vidas. E eu queria convidar o irmão Laércio para trazer um pouco daquilo que ele tem vivido a respeito do Projeto Farol.
Glória a Deus, igreja. Como é que vocês estão? Estão bem? Vocês receberam muito hoje, né? Eu também. Vivendo pela fé. Caiozinho, me empresta uma cadeira, por favor, bem aí. Eu vou precisar da tua ajuda. Eu quero fazer um convite para vocês de fazer uma viagenzinha no tempo, rápida que o nosso tempo tá acabando, né? Obrigado, cara. Se imaginem daqui a uns 10 ou 15 anos, tá? Vovô, o senhor já participou de algo grande? Glorinha, filha do Francisco Lourenço. Glorinha, o vovô já participou de muitas coisas grandes. Mas, se você quiser saber de algo que realmente me tocou e marcou a minha vida, tem marcado a minha vida, eu posso te falar aqui do Projeto Farol. Nós tínhamos, há uns anos atrás, um projeto, se chamava Projeto Farol, e esse projeto nasceu no coração de Deus e a nossa liderança passou para que todos nós pudéssemos fazer parte, e o vovô tomou aquilo como meu, sabe? E o vovô resolveu tornar-se investidor desse projeto. Vovô, mas e o que era? Falava de quê? Era algo muito surreal. O que era, vovô? Filha, a salinha que você desfruta hoje, as tias, todo esse contexto, todo esse complexo, esse prédio imenso, ele um dia foi um projeto. E sabe a Glória Têxtil, sabe a Vidal e Correia, sabe todas as empresas que o vovô tem? Pois é, Deus foi responsável por tudo isso, porque toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. E eu gostaria de fazer um convite para vocês. Nessa viagem no tempo, o que vocês vão poder dizer para as glorinhas de suas vidas? Você participou de algo grande já? Não percam tempo. Participem de algo assim. Façam história. Porque esse projeto vai alcançar muitas pessoas. Inclusive você. Inclusive a mim, que estou sendo alcançado hoje. O Espírito Santo me pediu para fazer essa pequena encenação para que vocês se transportassem. Amém? E na minha vida tem acontecido assim, com força. E desde que eu resolvi ser investidor, não só do Projeto Farol, mas da obra, não falta. Porque Deus te torna fonte, e fonte alcança muitos no percurso. Amém? Querida, eu não sei você, mas eu viajei. Que maravilha, irmão Laércio. Sabe, queridos, eu quero me encontrar nesse lugar. Então fica para você, para mim, essa proposta. Projeto Farol, seja um investidor. Seja um investidor e desfrute daquilo que o Senhor tem proposto para esse lugar e para o próximo lugar. Amém? Sejam abençoados na prática dessa palavra e tenham uma semana abençoada em nome de Jesus.